Tema da mensagem dessa manhã: quando a ansiedade tenta dominar a nossa fé. Talvez hoje você esteja nesse exato momento, sorrindo por fora, mas por dentro existe uma batalha muito grande que ninguém nem está vendo você passar nesse momento. Sua mente não para, você pensa na manhã toda hora, nas contas, na família, na saúde, nas decisões que você precisa tomar, e pouco a pouco a ansiedade ela tem começado a ocupar o espaço que deveria pertencer à sua fé. Mas hoje eu quero te lembrar algo importante. Uma verdade maravilhosa, que a ansiedade ela pode até bater na sua porta, mas ela não precisa governar o seu coração. Nós vamos ler isso hoje na palavra de Deus, em Filipenses capítulo 4, verso 6 a 7, onde Paulo nos ensina sobre isso. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Logicamente que Paulo aqui, em momento nenhum, diz que nós, cristãos, nunca teremos motivos para se preocupar. Pelo contrário, o que ele está aqui nos ensinando é como devemos fazer quando as preocupações chegam em nossas vidas. Tá certo? Ele está nos dando uma orientação como nós devemos. Qual é a nossa postura diante das dificuldades? Porque a ansiedade, queridos, ela nos faz olhar constantemente para aquilo que pode dar errado. A ansiedade ela nunca nos leva a olharmos para o que vai dar correto. Já a fé não, a fé nos ensina a olhar para aquilo que continua controlando todas as coisas, mesmo quando nós não sabemos o que vai acontecer. Então Paulo escreveu essas palavras, ele estava numa situação muito delicada, nada confortável, ele estava preso, mas mesmo assim a sua orientação não foi tentem controlar todas as circunstâncias, de maneira nenhuma. Ele ensinou diferente, ele disse, levem tudo a Deus em oração, e é aqui que encontramos o nosso primeiro ponto desse devocional, que é, a ansiedade deve nos levar para Deus e não para o desespero. Isso é muito importante. Lembre, Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Coisa alguma. Logicamente que isso não significa que ignorar os problemas ou fingir que eles não existem, não é isso. Mas significa não permitir que a ansiedade assuma o controle do nosso coração. É tanto que vamos observar aqui na sequência do texto que Paulo diz para apresentarmos as nossas petições a Deus, e isso é muito importante, saber a quem entregar. E aquilo que está tirando a nossa paz, a sua paz, precisa ser colocado diante de Deus. Você não precisa carregar sozinho aquilo que Deus, nosso Deus, está disposto a ouvir e carregar os seus fardos. Talvez você esteja nesse momento tentando resolver o amanhã hoje, e aí você está sofrendo por coisas que ainda nem aconteceram, isso está te consumindo. E Jesus nos ensinou lá em Mateus capítulo 6, verso 34, que não devemos viver dominados pelas preocupações de amanhã. Isso é muito importante. Descansa teu coração. Existe algo ainda mais profundo, e Paulo não apenas ensina o que fazer com a ansiedade. Ele mostra, maravilhoso, ele mostra o que Deus produz dentro de nós quando entregamos as nossas preocupações a Ele. E está aqui no segundo ponto. A oração coloca a nossa ansiedade nas mãos de Deus e a nossa paz no coração. Ele diz no verso 7, ele continua dizendo, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É uma promessa. É uma promessa maravilhosa. Logicamente que Paulo não diz que Deus necessariamente vai mudar imediatamente as circunstâncias. Não é isso, tá bom? O que ele diz aqui é que a paz de Deus guardará o seu coração e a sua mente. Ou seja, isso significa que nós podemos estar, enfrentando qualquer tempestade lá de fora e ainda assim experimentarmos a paz por dentro. Porque a paz de Deus ela não depende de tudo estar resolvido. Ela depende de saber quem está cuidando de nós. Essa é a grande diferença. E essa paz excede todo entendimento. Talvez você não consiga explicar, como muitas das vezes você tem conseguido, né, continuar de pé, mas talvez as circunstâncias elas ainda não tenham mudado ainda, porque às vezes existe dentro de você uma certeza que Deus não está no controle. Mas Deus está no controle. Troque a preocupação por oração. Quando você perceber que a sua mente está sendo dominada pela ansiedade, transforme aquela preocupação em uma oração diante do Senhor. Em vez de ficar repetindo. E se der errado, você fala diferente. Diga, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu confio em Ti. Eu descanso na Tua soberania. Em vez de tentar controlar tudo, entregue tudo. Leve a Deus tudo. Para de querer controlar todas as coisas. Faça da sua oração o primeiro lugar para onde a sua mente corre. E não é o último recurso. Muitas das vezes nós invertemos isso. E aí isso nos traz dificuldades. E a ansiedade vai só nos consumindo. Existe sim uma segunda mudança que precisa acontecer. Não basta também somente entregar a preocupação a Deus. Precisamos aprender a confiar nele depois de entregá-la. E aqui é um calo nos pés de muitas pessoas, porque depois de entregar, não vai tentar pegar de volta não, pelo amor de Deus. Às vezes nós oramos a Deus, Senhor, eu entrego em tuas mãos essa situação. Clamamos ao Senhor e entregamos, né? Mas 5 minutos depois, nós já estamos lá novamente, tentando fazer tudo de novo, tentando controlar tudo. Entregar a Deus significa reconhecer que nós não temos o controle sobre tudo, mas que Deus tem. Então, isso não significa, logicamente, ficarmos parados, né, diante dos problemas. Não é isso. Mas significa fazer aquilo que está ao seu alcance e confiar a Deus aquilo que está além dele. Porque o impossível cabe a Deus, não a nós. Faça somente a sua parte, ore, seja responsável, tome decisões sábias, mas não carregue o peso de tentar controlar aquilo que não pertence a você, que pertence a Deus. E para concluir, talvez você esteja enfrentando essa situação, que está roubando a sua paz dia e noite. Talvez muitas das vezes, como falei no início, ninguém saiba o tamanho da luta que você está enfrentando agora. Que é a luta que está dentro de você, mas o nosso Deus sabe. Busque a Ele. A palavra de Deus nos ensina que não carreguemos sozinho aquilo que você pode colocar diante dele. Não sai sobre ele. Então, quando a ansiedade tentar dominar a sua fé, volta para a oração. Volta a buscar a Deus. Volta a confiar no Senhor.
Em nome de Jesus, quando a sua mente disser que você não vai conseguir, lembre-se, Deus continua no controle. Ele é soberano sobre todas as coisas e todas as circunstâncias, porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Que você, em nome de Jesus, hoje entregue tudo isso que você está passando agora, nas mãos do Senhor, e que Ele venha derramar muitas graças e muita bênção em sua vida. Deus te abençoe ricamente.